Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Nós estamos aqui com o objetivo de ensinar, com o objetivo de estudar a Santa Palavra de Deus. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra estar aqui na sua companhia. É uma grande honra receber a você aqui no nosso canal. Obrigado a você que toda quarta-feira, às 8 da noite, está a postos para a estreia do nosso vídeo da semana. Você está convidado também, você que está chegando agora no canal Ensino e Palestra, toda quarta-feira, 20 horas, nós temos aqui a estreia do vídeo da semana Classe Adulto. Nós estamos trabalhando aqui no nosso canal a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso tema nesse trimestre é maravilhoso. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nosso comentarista é pastor, é conferencista, é teólogo e é um dos comentaristas mais proeminentes da nossa CPAD, pastor Helenay Cabral. Ele está nos trazendo um trimestre riquíssimo, um trimestre inédito, onde estamos estudando sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo e apanhando lições maravilhosas para o nosso cotidiano. Vamos juntos? Vamos para mais uma lição? Vamos então aqui no canal Ensino e Palestra continuar o nosso estudo sobre o apóstolo dos gentios. Chegamos à nossa lição número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na nossa revista nós temos o nosso textuário, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura diária e um ponto fundamental, a nossa leitura bíblica em classe, que é quem dá o fundo, dá o pano de fundo para a lição que nós estudamos. E a nossa leitura bíblica em classe encontra-se nesta semana no livro de Atos, capítulo 17, capítulo 20, versículos 17 ao 34. É uma leitura bem extensa, é uma leitura que nós aconselhamos você a fazer, que nós incentivamos você, ou na sua Bíblia, ou na sua revista, fazer ela. Embora extensa, ela é fundamental para nós conhecermos os pontos que nós estaremos tratando a partir de agora aqui no nosso vídeo da semana. Nós começamos então com o nosso primeiro tópico, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Neste tópico nós temos 3 subtópicos. O primeiro, o ponto de partida. O segundo, Paulo e o despertamento de novas vocações. E o terceiro, Paulo, um mestre inspirado. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Mileto era uma cidade portuária, ali fundada por colonos da Creta. Tornou-se um centro colonizador ativo e muito importante, tanto politicamente quanto também comercialmente. Ficava a cerca de 50 quilômetros ali de Éfeso. E Paulo manda chamar ali em Mileto os líderes da igreja de Éfeso para virem até ali, para aquela cidade portuária, para uma despedida. Paulo vai despedir-se dos líderes, Paulo vai despedir-se dos anciões, Paulo vai despedir-se daqueles que continuarão ali em Éfeso para o trabalho que ele, Paulo, já havia iniciado. E Paulo também aproveita essa oportunidade para fazer uma verdadeira prestação de contas do seu ministério naquela cidade. Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo tinha a cara limpa. Sua vida era um livro aberto. Qualquer pessoa poderia ler. Paulo não tinha nada, absolutamente nada do que se vergonhar. Pelo contrário, ele tinha muito do que se orgulhar. Desde a sua chegada até a sua saída ali em Éfeso, aquela cidade experimentou um grande avivamento. Incontáveis pessoas foram libertas de suas crendices e de suas idolatrias. Para você ter uma ideia, Éfeso era um grande centro de gnosticismo, de feitiçaria, um grande centro de ocultismo, e as pessoas vinham de todas as partes, porque era uma referência no estudo, no ensino dessas atividades. As pessoas vinham de todas as partes para aprender
ali em Éfeso sobre magia, sobre gnosticismo, sobre tudo isso que nós falamos aqui. E essa cidade, através do testemunho de Paulo, através da pregação de Paulo, através da vida de Paulo, foi transformada de uma cidade essencialmente pagã para um centro, um polo irradiador do Evangelho. Pois ali o maior de todos os missionários fincou sua base para construir inúmeras igrejas que proclamariam o Evangelho. Paulo fica em Éfeso 3 anos e durante todo esse tempo, dentre todos os lugares que passou, Éfeso foi onde o ministério de Paulo teve o maior êxito, a ponto de ser considerado a igreja mais importante do Novo Testamento. Éfeso, ela rivalizava inclusive com Antioquia e com a igreja mãe, Jerusalém. Éfeso, a cidade, era uma cidade cosmopolita. Na época existia cerca de 300 mil pessoas morando ali. Ali em Éfeso existia o templo da deusa Diana, que era extremamente reverenciada. Diana ali era um motivo de orgulho para aquela cidade. Diana e o seu templo era motivo de um orgulho esplêndido. As pessoas tinham prazer de dizer que moravam em Éfeso, de dizer que estavam ali cercados pelo templo da deusa Diana. Ali era um centro de feitiçaria e idolatria de toda a Ásia. A estrada que levava a Éfeso levava as pessoas que queriam aprender sobre essas artes. Mas essas mesmas pessoas viriam aprender sobre o Evangelho. A sua estada ali em Éfeso, a estada de Paulo, muda completamente aquela cidade. A idolatria acaba por sucumbir. Os livros de feitiçaria eram queimados em praça pública. E veja, Paulo ele não pede para que as pessoas levem os livros para serem queimados. As pessoas, por livre e espontânea vontade, levam seus livros de ocultismo, seus livros de feitiçaria, seus livros de gnosticismo para a praça e queimam. Somente pela pregação de Paulo. Somente pelo convencimento de Paulo. Mas também pela vida. Também pela honradez. Também pelo testemunho de Paulo. A vida das pessoas é transformada radicalmente. O nosso segundo tópico fala que o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Fala desse legado de Paulo para a liderança ali de Éfeso. O primeiro subtópico, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. O segundo, o compromisso de Paulo com o Senhor. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Paulo tinha certeza, tinha convicção do seu chamado. Ele estava servindo a Deus. Seu compromisso era com a pregação e o ensino da palavra de Deus. O ministério de Paulo era de lágrimas, era de sofrimentos. Ele teve inúmeras alegrias também, claro, muitas alegrias. Ele contemplou a salvação de inúmeras pessoas. Ele viu a obra do Espírito Santo acontecendo na sua vida. Mas as ciladas estavam sempre armadas contra Paulo e esperando ele em cada esquina. Paulo jamais poderia se dar ao luxo de baixar a guarda. Humildade e lágrimas. Humildade. O líder deve ter em mente que ele não ocupa o seu posto para ser servido, e sim para servir. Ele deve ser humilde para entender que precisa de pessoas ao seu lado. Deve ser humilde para encontrar ajuda em seus comandados, em seus liderados, nas pessoas de todas as classes. Deve ser humilde porque ele precisa dessas pessoas. E a humildade é o entendimento de que ele precisa dessas pessoas. E muitas vezes ele precisa inclusive rever suas decisões. Lágrimas. Um líder que não perde horas de sono, que não chora, que por vezes não se frustra,
Esse líder não vive sua missão integralmente. Momentos de dor, momentos de lágrimas fazem parte da caminhada de um líder. Como nada que útil seja, deixei-vos de anunciar. O pastor deve ser um ensinador. O pastor deve ser um atalaia comprometido a ensinar a palavra de Deus. O pastor tem o dever de ensinar a verdade, mostrar o caminho, apontar as soluções. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. A pregação de Paulo era nas comunidades que criava, nas quatro paredes, mas também era em lugares públicos. Onde tinha uma pessoa disposta a ouvir, Paulo estava pronto para pregar. Paulo estava pronto para explicar. Paulo estava pronto para defender a sua fé. O pastor deve ensinar na igreja, mas o seu rebanho, ele também está no dia a dia. O trabalho do pastor não se restringe às quatro paredes, mas também nas casas das pessoas através de visitas, através de aconselhamentos. E diga-se de passagem, uma visita faz toda a diferença para quem está doente, para quem está afastado. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas foram plantadas através da base de Paulo ali em Éfeso. Sardes, Tiatira, Laodiceia, Esmina, Pérgamo, Filadélfia, Colossos, Herápolis. Paulo, ele teve um grande desafio e aceitou esse desafio, encarou esse desafio e frutificou abundantemente o seu trabalho, o seu ministério ali em Éfeso. O testemunho e a conduta do encarregado fala por si. Uma conduta correta e digna de um líder é o esperado de alguém que milita na obra de Deus. Nosso terceiro tópico, Paulo apela aos líderes. Primeiro, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Segundo, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Terceiro, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo, ele foi avisado sobre os problemas que encontraria e a obra contrária à sua missão. Mas isso o assustou? Não. Isso o deteu? Não. Isso o fez retroceder? Não. Isso o fez mudar de planos? Não. Ele não se preocupava, sequer se preocupava. Paulo estava disposto a tudo, absolutamente tudo, para cumprir o seu chamado, ir até o fim, custasse o que custasse. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo tinha sua vida absolutamente nas mãos de Deus, e ele não a tinha por preciosa. Ele não tinha medo de padecer tribulações, perseguições, armadilhas, tudo isso ele já experimentou. E ele não tinha medo que esses mesmos episódios voltassem a acontecer. Paulo sabia que quando aceitavam a sua pregação, estavam recebendo a palavra do Senhor, e quando a rejeitavam, negavam o próprio Cristo. Isso era muito claro, era cristalino para Paulo. E o seu objetivo de pregar a palavra de Deus lhe era muito caro. Custasse o que custasse, ele continuaria na sua pretensão de pregar o Evangelho. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Era definitivamente uma despedida. O adeus, o ponto final. Eles não veriam mais o seu líder, porém, guardariam a sua memória em seus corações. Jamais o esqueceriam. Eles sempre se lembrariam de Paulo.
Como disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, morrer é ser esquecido. Se assim fosse, e se assim é, Paulo jamais morreria para aqueles obreiros, pois o seu legado seria lembrado à exaustão por todos os que tinham em Paulo não apenas um líder, mas um conselheiro, um homem de oração, um servo de Deus, um amigo, um grande amigo. O líder deixa liderados, mas também deve deixar amigos por onde passa. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A salvação ela é individual. Paulo sabia disso. Mas a pregação do arrependimento, da mudança de vida, do parâmetro cristão, nunca deixaram de ser pregados. Paulo, ele partia em paz, pois tudo o que precisava falar, ele havia falado. Tudo o que eles precisavam saber, Paulo descortinou para eles. Entre saber o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito, são alguns passos que dependem de cada pessoa individualmente. É uma escolha pessoal, intransferível, é o livre-arbítrio. Porque sei isto, que depois da minha partida estarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Dois grupos, sempre quando Paulo, na grande, na imensa, na esmagadora maioria das vezes, quando Paulo saía de uma cidade onde havia plantado uma igreja, onde havia deixado constituído uma liderança, dois grupos se infiltravam após a saída de Paulo ali, para tentar desvirtuar o ensino do apóstolo. Os gnósticos e os judaizantes. Quem eram os gnósticos? Gnose significa conhecimento. O gnosticismo tinha várias variantes, desculpa a redundância, tinha várias correntes. Uma delas dizia que o corpo ele é imperfeito, o corpo ele é imprestável, o corpo ele não vale nada, o que vale é o espírito. Uma outra variante dizia que o mundo havia sido feito por um Deus mau, que havia aprisionado dentro deste invólucro imperfeito o espírito. E que esse espírito era prisioneiro do corpo. Dizia mais que os males que aconteciam na terra não era culpa das pessoas, uma vez que tudo isso era propiciado pela prisão material, da qual deveríamos nos libertar, e que fora criada essa prisão material, o corpo, por um Deus mau que havia criado a terra. E veja esse ensinamento despejado dentro da igreja. Causava muitas dissensões, causava muitas divisões, causava muitas dúvidas. E Paulo já não estava mais ali para elucidar essas dúvidas. Então os líderes que ficavam ali governando a igreja, os líderes tinham que lidar com esse grupo, que causou muitos problemas na igreja de Paulo. Já os judaizantes era uma seita de cristãos primitivos que acreditavam que os pagãos deveriam se converter ao judaísmo para depois abraçar o cristianismo e receber Jesus como Messias. A proposta deles aos novos conversos era prática da circuncisão, observância dos dias das festividades judaicas, observância das dietas alimentares prescritas na lei mosaica e dentre outras práticas comuns ao judaísmo. E esse grupo, principalmente, esse segundo grupo, os judaizantes, deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Deram muito trabalho, porque eles tentavam espalhar as ideias desrespeitando frontalmente o que fora decidido ali no Concílio de Jerusalém, quando foi proposto, quando foi decidido, quando foi tratado, quando foi vaticinado que os novos convertidos não precisavam, por exemplo, passar pela circuncisão, mas eles mesmo assim desrespeitavam o que havia sido tratado ali e continuavam pregando isso, continuavam pregando que os judeus eles poderiam se converter, mas deveriam continuar guardando a lei mosaica.
que os pagãos poderiam se converter, mas deveriam necessariamente guardar a lei mosaica, fazer a circuncisão, fazer todos os ritos que era ensinado ao povo judeu. Por exemplo, Paulo aos Gálatas, ele rechaça o ensino dos judaizantes. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Para concluirmos, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Se não tivermos em nosso coração plantado nas coisas de Deus, se o nosso coração não estiver atento às coisas de Deus, à obra de Deus, se não tivermos compromisso com o Evangelho do Reino, se não tivermos convicção de nosso chamado, se não tivermos responsabilidade sobre a igreja de Deus, não estamos servindo a Ele. Podemos estar servindo a uma denominação, a um pastor, a um sistema religioso, a um grupo de líderes, mas não a Deus. O que nós fizemos pela igreja? Nós cooperamos como obreiros, nós lideramos um departamento, nós pregamos a palavra, nós cantamos louvores, nós regemos um coral, e tudo isso fica anotado no memorial diante de Deus. E um dia esse memorial será descoberto diante de toda a humanidade e nossas obras serão mostradas. E se estivermos fazendo realmente para Deus, essencialmente para Deus, receberemos uma recompensa, um prêmio, um galardão. Tudo o que nós fizermos dentro da igreja, seja de livre, espontânea vontade, o coração aberto, com a alma lavada, louvando, agradecendo, exaltando ao Senhor, fazendo o bem para o nosso próximo, fazendo o melhor para aqueles que estão ao nosso lado, fazendo o melhor para a nossa comunidade. É isso que Paulo fazia. Ele pensava não somente em si, pouco na verdade pensava em si, muito mais na comunidade a quem ele servia. Que nós possamos ter esses traços de Paulo na nossa vida, o servir a Deus e aos homens com alegria e com inteireza de coração. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que nos ajudou curtindo nosso vídeo, fazendo seu comentário. E toda quarta-feira, 8 da noite, você é convidado para estar aqui no canal Ensino Palestra para a aula, para a lição, para a estreia do vídeo da semana. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.